Seja bem-vindo ao segundo módulo da oficina de figurino teatral 5 Pilares para Começar. No módulo anterior, falamos sobre o que é figurino, sua origem e como ele se difere da moda. E agora, com os conceitos básicos, vamos falar de teatralidade. O que quer dizer isso? Como atingimos esse objetivo? Por que isso é importante? Como foi dito no módulo anterior, só temos a profissão de figurinista no século XX. Mas no século XIX já haviam pessoas encarregadas por pensar e agir como figurinistas, com uma preocupação com o conceito, a adequação às minúcias do personagem e da peça. E com esse dado, precisamos resgatar e entender que movimentos são esses que causaram nas produções essa vontade de se aprofundarem nessas questões. No final do século XIX, temos o naturalismo e o simbolismo como os principais movimentos artísticos. E é claro que eles influenciaram o teatro profundamente, consequentemente interpretação, direção, cenografia e figurino. Podemos dizer que o naturalismo começa com o lançamento em 1881 da obra Germinal de Émile Zola. Para escrever seu texto, ele passou 2 meses em minas de carvão e o resultado era extremamente duro e triste e profundamente verdadeiro. Ele chegou a escrever: "Vocês se espantam com as cores verdadeiras e tristes que eu uso para pintar a classe operária, mas elas expressam a realidade. Eu apenas traduzo em palavras o que eu vejo. Deixo para os moralistas a necessidade de extrair lições. Minha obra não é publicitária, nem representa um partido político. Minha obra representa a verdade." E o naturalismo é isso, a brutalidade do real. É um movimento muito impessoal, com linguagem simples e enxuta. Existe esse engajamento em convencer o espectador de que aquilo é real e verdadeiro, muito influenciado pelo positivismo, o darwinismo social e o determinismo, o que quer dizer que o homem é o fruto do meio, da raça e do momento. E a cena naturalista é o cotidiano, com quarta parede, um único ambiente que representa o microcosmo de toda a sociedade. Vai preferenciar falar sobre patologias sociais, prostituição, trabalho escravo, traição, incesto. Os personagens são de grupos marginalizados, são animalizados. Obras que bem representam esse período são o Wojciech, do Bickner, A Casa de Bonecas, do Ibsen, Tio Vânia, do Chekhov. E os diretores que mais marcaram foram o André Antoine e o Stanislavski. Então, podemos dizer que, para o naturalismo, a teatralidade de um figurino estaria na profunda realidade dele. Se é manchado de sangue, é manchado de sangue real. Lama real, sujeira real. Se o personagem é dinamarquês, os tecidos serão dinamarqueses. O Teatre Libre, sob direção do Antoine, chega a importar madeira norueguesa para uma montagem do cenário de O Pato Selvagem, porque o autor, Ibsen, é norueguês e a obra se passa na Noruega. A teatralidade do hiperrealismo. É como se o figurinista fosse capaz de saber exatamente da onde esse personagem veio, por onde ele passou, o que ele fez, quase como se contasse uma história de vida ou de atrocidades que o personagem viveu. O figurino como um mapa da vida dele. E de forma despretensiosa, poderíamos dizer que é fácil, simples, mas imprimir realidade pode ser um trabalho tão árduo quanto apresentar um mundo fantasioso. Porém, essa representação fotográfica da realidade foi perdendo espaço com os avanços da fotografia e do cinema, que possibilitavam essa realidade
minuciosa com mais sucesso. Também no final do século XIX surge o simbolismo, que vai ser praticamente o oposto do naturalismo. E ele nega a objetividade. A cena e o real não conversam. E aqui é onde o visual chama de fato muita atenção, porque o simbolismo é muito influente nas artes plásticas, com Gauguin, Klimt, Munch, Rodin, Picasso. Aqui são valorizadas as relações interiores, os sonhos, os ideais românticos. É uma cena que vai se importar mais com o indivíduo, o místico, outras culturas. Vai tentar capturar verdades mais absolutas através dos métodos mais indiretos e ambíguos. É um estilo sugestivo e metafórico, com uma linguagem musical até na escrita às vezes, palavras proferidas mais pela musicalidade que elas causam do que pelo que elas significam de fato. O Ibsen também é um autor simbolista. Além de Strindberg, com o Advento ou a trilogia O Caminho de Damasco. E essas características trazem para o teatro um novo espaço cênico, com o surgimento da cenografia moderna, que é muito ligada à arquitetura, com diretores cenógrafos, Pizzicato, Gordon Craig, Adolphe Appia. Appia trouxe cenários monumentais. Craig traz a iluminação elétrica, que no naturalismo era feita com luz natural. Existe um resgate à cenografia histórica, também com palcos giratórios ou o palco desmembrado em vários níveis, projeção de slides, rampas laterais e plataformas para ampliar a cena ao máximo possível. E dentro desse mundo de possibilidades teatrais, o que faz o figurinista? Ele materializa a abstração. A teatralidade do simbolismo está em trazer à tona o imaterial. Não haverão limites do que é vestível para o que não é. O próprio Picasso fez muitos figurinos também. O figurino vai se aproximar das obras de arte desse período, porque nesse momento o que importa é a explosão dos sentidos, do que é mais íntimo. Enquanto a cena naturalista lida com os grandes temas de forma minuciosa, a cena simbolista vai tratar os pequenos temas de forma grandiosa. E é aí que chegamos na cena expressionista, que surge por volta de 1918, que de forma grosseira poderíamos dizer que é a mistura do naturalismo com o simbolismo. Ela é antirrealista, mas vai trazer os temas políticos sociais, vai criticar diretamente o capitalismo, lembrando que é um período do início da Revolução Russa, então fala-se muito sobre comunismo e socialismo. Os movimentos sindicais serão temas muito abordados. Ao mesmo tempo, é um teatro que dispensa a forma coloquial de falar. Vai ser muito poético e declamatório. Vai buscar a ambientação dramatúrgica nos espaços de trabalho, nas fábricas, nos tribunais, nas ruas. E por isso, seus cenários serão fantásticos, não só decorativos, como anteriormente. Os personagens serão fragmentados e muito complexos, porque é o momento de Freud e a psicanálise. Nesse teatro, todos os elementos cênicos passam a integrar a cena para se tornarem personagens mudos. É a metonímia, apresentando símbolos para mostrar o todo. Onde um alfinete na roupa pode dizer tudo sobre uma senhora, ou um único livro em cena pode representar toda a tensão de um escritor e sua carreira falida. E isso também levanta a questão da cena montável e desmontável de Brecht. A ideia do funcionalismo, que é baseada no construtivismo. Tudo em cena está a serviço da cena. A teatralidade está nisso, na própria construção da cena. Quando percebemos como espectadores que o espetáculo se constrói na nossa frente.
Estamos vendo o processo sem ilusão. Brecht é um grande nome, assim como Van Gogh, Anita Malfatti. E para nós de figurino, uma visão interessante é o figurino de Mãe Coragem de Brecht, onde existe uma certa beleza na profunda pobreza daquela família. Uma única colher pode ser a ponte de entrada do figurino daquela mãe, e isso diz tudo sobre ela. Sobre ser a provedora, a que alimenta, a que guarda a vida dos seus filhos. Eu acredito que é sempre importante para um figurinista que está começando fazer esse exercício de reconhecer onde está a teatralidade de cada projeto. Porque haverão projetos em que o mais teatral será o real. Em outros será na coisa mais abstrata, e outros ainda onde se deixam aberturas para o público ter leituras daquele personagem de coisas que não estão completamente expostas para ele. Uma leitura que eu recomendaria para essa temática é o prefácio da peça Cromwell, do Victor Hugo, de 1827, que é chamado Do Grotesco e do Sublime. Ele não fala especificamente de figurino, obviamente, mas ele faz uma análise sobre estética. Ele convida artistas a pensarem sobre sua própria arte e suas técnicas, sobre como podemos usar nossas referências de modo a construir melhor os nossos trabalhos. E nesse texto, ele diz que a poesia verdadeira, a poesia completa, está na harmonia de contrários. Ele propõe a comédia, o bufo, como o grotesco, o disforme, o horrível, e ele seria a forma mais rica que a natureza poderia ceder à arte, onde encontramos a imensidão dos tipos, mesmo divindades são grotescas, é onde encontramos a visão mais próxima da humanidade. E o sublime é o contrário disso tudo, é o etéreo, é o puro, ingênuo, mas para ele se sobressair é preciso que vejamos junto com o grotesco. E para que precisamos disso para teatralidade nos nossos figurinos? Porque encontramos aí a unidade do conjunto. Podemos causar deslumbramento através dos contrastes entre o grotesco e o sublime. A visão mais bela do nosso trabalho pode ser vista através da evidência do que é mais horrendo. A teatralidade do figurino está entre conseguir mostrar os detalhes, as peculiaridades que tornam o personagem único, e o figurino em si só seu, só daquele figurinista específico. Por que a delicada Julieta é a que enfia o punhal no próprio peito? Não seria tão belo esse momento se fosse ela que tivesse bebido o veneno. Ela utiliza o método mais agressivo e doloroso, enquanto Romeu, o método mais delicado, sutil, o veneno. O que posso fazer enquanto figurinista para ressaltar as contradições do personagem para assim demonstrar sua teatralidade? E com essa pergunta, vamos partir para o terceiro módulo, onde vamos falar dos processos de criação de figurino.